Olá, estudantes da segunda série, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Ana Carolina, hoje estamos com a Adalgisa e vamos para mais uma aula de biologia. O tema de hoje é histologia vegetal, vamos falar de tecidos das plantas. Então, o objetivo da aula de hoje, né, é compreender o estudo das características, organização, estrutura e funções desses tecidos vegetais, tá? Vamos começar com uma reportagem. Lembrando que se você quiser ter acesso a essa reportagem por completo, aponte a sua câmera ao QR Code ali no cantinho, ok? Então a reportagem diz o seguinte: o uso de fibras vegetais na produção de compósitos plásticos gera benefícios. Pesquisas da Embrapa, Instrumentação Agropecuária, mistura fibras vegetais ao plástico para alcançar maior resistência mecânica. Então o aproveitamento dessas fibras, né, na produção de compósitos plásticos amplia a utilização de biomassa e valoriza um recurso natural disponível em território nacional. O pesquisador da Embrapa explica que o projeto visa modificar as propriedades de diversos tipos de materiais em busca de maior resistência mecânica. Então, olha só, a reportagem está falando de fibras vegetais que são utilizados, né, na composição de plásticos, para dar mais resistência a esse plástico. E a gente imagina normalmente que os próprios plásticos já são bastante resistentes. Então, na verdade, a indústria vem utilizando, né, algumas fibras de vegetais justamente para dar mais resistência ainda a esses compósitos, né, de plástico. Ok? Olha só que interessante, hein? Fibras naturais. Bom, mas será que todas as plantas elas vão crescer da mesma forma? Como será que a planta ela sabe, né, que ela tem que crescer em direção à luz, a raiz tem que crescer em direção ao solo? Bom, aí nessa questão existem vários hormônios envolvidos, mas as células das plantas, elas já são predispostas, né, a se desenvolver de determinada maneira. A gente vai falar um pouquinho sobre essas células e como elas crescem, ok? Bom, a histologia vegetal no dia a dia, né, os tecidos vegetais, onde que a gente utiliza esses tecidos vegetais, essas fibras vegetais, tá? Então aqui tem o exemplo no isolamento do som com fibra de coco. Então isso é colocado em paredes, por exemplo, né, principalmente em estúdios, né, de gravação e tudo mais. Artesanato com fibra vegetal, por exemplo, da bananeira, né? Tem o sisal também, que é uma fibra vegetal que é utilizada em ornamentação, né, artesanato e tudo mais. Então são fibras de plantas que são bastante resistentes e maleáveis e que a gente consegue fazer diversos tipos de artesanato, ok? Bom, então a histologia vegetal ela estuda justamente a formação e a constituição dos tecidos das plantas. Que tecidos são esses, né? Então aqui a gente tem, por exemplo, os meristemas, o parênquima, colênquima, excrelênquima, floema, xilema, epiderme e periderme. Cada um desses tecidos tem uma responsabilidade na planta, né? Tem uma função na planta. O meristema, por exemplo, ele tem função de crescimento, né? Então, seja crescimento em altura, crescimento em espessura, ok? O parênquima, clorênquima e esclerênquima, eles são tecidos de preenchimento, sustentação e reserva, tá? Então, para preencher os espaços entre as células, né, sustentar a planta, fazer reserva, por exemplo, de energia, tá? Floema e xilema seria a condução da seiva e os últimos ali para revestimento, ok? Vamos falar um pouquinho de cada um deles, né? Então, com relação ao crescimento vegetal, eu já falei que tem a ver com os sistemas com o tecido de meristemas, né? São os meristemas que são responsáveis pelo crescimento da planta. E quando a gente fala de crescimento, não é só crescimento de altura, é em espessura também, ok? Então, ó, todo tipo de tecido presente nas partes da planta, onde vai ocorrer o crescimento através da multiplicação celular. Então, são células que estão se multiplicando e, né, providenciando justamente esse crescimento, tá? Essas células meristemáticas, né, como na imagem aqui de microscópio, elas são pluripotentes. O que são pluripotentes? Quer dizer que elas conseguem, né, se transformar em qualquer tipo de tecido, ok? Como as nossas células que a gente tem nas células-tronco, que podem se transformar em tecidos diferentes, em órgãos diferentes, ok? São células indiferenciadas, né? Tem parede celular delgada, tem um núcleo volumoso, além de tudo tem uma alta capacidade de se multiplicar, ok? Os tipos, né? O meristema apical é aquele que vai no crescimento, né? Em altura, tá?
Então, gimnospermas e angiospermas, por exemplo, vão ter bastante esse tipo de célula, né, de tecido, tá? E vai originar aqueles meristemas primários, tá? Que vão permitir, por exemplo, a partir da semente que ela cresça, que a planta vá crescer. E o meristema secundário também, gimnospermas e angiospermas, são dois tipos vegetais que crescem bastante, tá? E nesse caso, elas crescem em espessura. Tá? Exemplo ali, filogênea e câmbio, que vão ajudar, por exemplo, a produzir o tronco das árvores, ok? Bom, vamos para a primeira atividade então. A análise dos padrões de crescimento dos anéis de árvores vem sendo utilizado no estudo de mudanças climáticas. Como o crescimento das árvores é maior em períodos quentes e úmidos, formam-se anéis mais espessos. Já os anéis mais finos indicam períodos mais frios. É possível utilizar essa técnica para definir a idade da árvore na sua região? E aí? Pensa um pouquinho e eu já volto com a resposta.
conseguiu chegar numa conclusão? Será que esses anéis que se formam no tronco, eles são capazes de, por exemplo, você determinar, né, a idade dessa planta? Bom, se você pensou que sim, é verdade, realmente é possível. Os anéis de crescimento, que são esses círculos, né, que se formam ali no próximo do xilema secundário, no tronco das plantas, principalmente aquelas de clima temperado, tá? Então perceba que o clima do local tem relação com a formação desses anéis, por conta dessas mudanças de temperatura, tá? Tudo isso é estudado pelo ramo da ciência chamada dendrocronologia, tá? Cronologia é a idade dendroplanta, certo? Então esses anéis que se formam, né, dentro do tronco das árvores são capazes de determinar, por exemplo, a idade daquela planta. Tem algumas áreas, né, da ciência, por exemplo, a dendrocronologia, em que não há necessidade, por exemplo, de você cortar a árvore para determinar a idade dela. Basta que eles insiram, né, um equipamento ali para retirar uma parte, né, uma pequena parte desse tronco, e assim eles conseguem ter acesso aos anéis e a partir disso ter uma noção de qual é a idade daquela planta, ok? Pelo menos uma idade aproximada, né? Tá? Bom, com relação ao parênquima, então a gente estava falando de meristemas, os meristemas são responsáveis pelo crescimento, né? O parênquima é um tipo também de tecido vivo, como o do meristema, tá? E ele tem função de preenchimento, de reserva, e ele também tem a função de ter né, a clorofila, que é responsável justamente pela produção da fotossíntese. Fotossíntese é um produto da fotossíntese, a glicose, né? Que vai gerar ali o floema, né, que é o líquido produzido através da fotossíntese e que vai nutrir a planta, ok? Então ali, por exemplo, no armazenamento de substâncias, as plantas são capazes, por exemplo, de armazenar amido, tem plantas que armazenam gases, né, da respiração, ok? Oxigênio, gás carbônico, dependendo da região da planta, tá? Todos esses tipos aí de situações, a gente tem tecidos do tipo parênquima, ok? O colênquima também é um exemplo de tecido vivo, tá? Até o momento a gente tem falado basicamente de tecidos vivos da planta, tá? Ele promove a resistência e a flexibilidade, né, aos órgãos jovens da planta, tá? É um tipo de tecido de sustentação. Então é ele que vai dar aquela flexibilidade, por exemplo, aqui nessa imagem, né, das gavinhas de algumas plantas como o do chuchu, que se prende na cerca e tudo mais. Essa flexibilidade de formar, né, aquela molinha é justamente produzido pelo tecido de colênquima, tá? Além do reforço da celulose ali entre as células da planta, ok? Então lembrando, colênquima faz a sustentação, né, e a flexibilidade, ok? Esclerênquima. O esclerênquima agora é um tipo de tecido morto, tá? Não é mais um tecido feito né, produzido com células vivas, é um tecido morto, ok? Ele faz a sustentação e a proteção e está presente nas partes que já cessaram seu alongamento, ou seja, a planta não vai mais crescer nem em espessura, nem, né, em tamanho, né? Tá? Então, aí a gente tem as fibras esclerenquimáticas, né, que podem ser grandes e alongadas, e os esclerídeos, que são formas diferentes de células. Todas elas são células mortas, ok? Por isso que formam um tecido morto, ok? E vamos para a atividade 2. Uma reportagem que diz assim, ó, linho, piaçaba, ráfia, juta, sisal, nomes bem comuns, não é? Do nosso dia a dia. Quem pesquisa um pouco sobre artesanato já ouviu falar desses nomes aí. Fibras de esclerênquima são utilizadas na confecção de tapetes, cordas e roupas. Feixes de fibras do caule de linho se destinam à indústria de roupas. Já das folhas de agave, retira-se o sisal. A juta se obtém das fibras extraídas do fruto seco de certas plantas. E a piaçaba e a ráfia das fibras das folhas de certas palmeiras. Qual a função das fibras citadas no texto? De qual tecido vegetal elas provêm? Pensa um pouquinho. Eu já volto com a resposta.
Então, conseguiu chegar numa conclusão? Do que será que são feitas, né, essas fibras, né? Qual a função dessas fibras aí? Ali ele já dá uma pista, né, que são fibras de esclerênquima, mas mais especificamente, a gente está falando de fibras que promovem a flexibilidade, que não exatamente o esclerênquima. O esclerênquima é um tecido morto, certo? Mas essas fibras são utilizadas no artesanato para fazer cestos, para fazer cadeira, né? Para fazer corda de pular, por exemplo. Então elas têm que ser fortes, resistentes e flexíveis, não é mesmo? Bom, a função das fibras citadas no texto, nesse caso para as plantas, né, é de sustentação e proteção. Então elas protegem a planta e sustentam essa planta, certo? Além disso, né, o tecido vegetal mais específico que elas vêm não é exatamente do esclerênquima, né? Não é exatamente um tecido morto, seria o colênquima, um tecido vivo. Por quê? Porque é esse tipo de tecido que vai dar flexibilidade para essas fibras. Ok? Lembra daquela imagem que eu mostrei ali sobre da flexibilidade no alongamento e tudo mais? Então, esse tecido de colênquima é o que vai dar essa flexibilidade para a planta, né? De você poder dobrar sem quebrar e tudo mais, ok? E é isso que é buscado justamente nessas fibras na hora de fazer o artesanato, ok? Bom, outro tipo de tecido é o tecido do xilema e do floema. Xilema e floema, provavelmente, você já aprendeu lá no ensino fundamental a importância desses, né? E eu comentei no início da aula sobre o floema, né? Que é o produto da fotossíntese, tá? Então, xilema e floema, eles fazem a condução dessa seiva das plantas, tá? A seiva bruta, que é o xilema, é formada por água e sais minerais que a planta absorve através das raízes, certo? Então, vem através da raiz pelos vasos lenhosos, né, que seria o xilema, para passar pela planta toda. Já o floema, ele faz o caminho contrário, porque ele é produzido pelas folhas, através da fotossíntese, certo? Então o floema é a glicose, né, aquela seiva elaborada, produzida pela planta, nas folhas, né, onde tem a clorofila, certo? E ela vai fazer, né, o caminho contrário, então ela pode ir em direção à raiz, ela pode ir em direção às outras partes da planta. Certo? Esse é o floema, tá? E ele é carregado, né, essa seiva elaborada é carregada pelos vasos, né, vasos liberianos, tá? Que seria o floema, ok? E a epiderme e a periderme, tá? Epiderme, parecido com o nosso, né? Epiderme tá aqui na pele, que é um tecido de revestimento, certo? São tecidos vivos também, revestem, né, a parte externa da planta, ok? É típico de plantas que têm um crescimento secundário. Elas vão crescer depois de um tempo, né? Depois de adultas, elas podem crescer mais um pouco ainda, tá? Então aqui tem uma imagem mostrando ali a epiderme, né? Por exemplo, ali das raízes, né? E a periderme, que é formada, né, por 3 tipos de tecidos, a feloderme, súbero e felogênio, que daí vão fazer parte, por exemplo, das cascas das plantas, né? Daquela parte externa da planta, do tronco, ok? Bom, nessa aula então nós analisamos a diferença entre os tipos de tecidos vegetais que são responsáveis, né, pelo crescimento, pelo preenchimento, sustentação, reserva, condução de seiva e revestimento, tá? Bom, eu espero que vocês tenham gostado e até breve.